Mais um vídeo para a gente esclarecer um pouco mais sobre um assunto que é um queridinho de vocês que me acompanham, o famoso asana, técnicas corporais do yoga. E hoje eu quero esclarecer para você o que de fato é um asana avançado. Mais do que isso, eu quero que você entenda a diferença entre asana com intensidade e asana com profundidade. São duas coisas completamente diferentes. O que aconteceu? Neste final de semana estava dando aula para uma aluna personal, uma aluna particular que faz aulas comigo, e eu estava dando exatamente essa orientação para ela. É uma aluna que gosta muito de fazer asana. Assim como eu era apaixonada por asana quando eu comecei a praticar, ela também o é. Com uma diferença, ela já tem uma visão diferente. Eu tinha uma visão muito mais vaidosa em relação ao asana. Eu fazia como atividade física. Ela já enxerga um pouco ali. Mas enfim, isso é um detalhe. O que eu quero te dizer? Eu estava esclarecendo para essa aluna, uma conversa ali, explicando para ela qual é a diferença entre fazer asana intenso e fazer asana profundo. Vamos sacar isso. O que acontece? Existe, eu acho que é cultural, tá? Em geral, as pessoas vão fazer asana e elas querem suar. Elas querem fazer uma coisa assim que seja para acelerar o coração, ficar ofegante, suar litros enquanto ela não sentir que o corpo está tremendo, vibrando, que ela assim deu o sangue na prática, ela não se dá por satisfeita. Se ela não fizer isso, ela sente que ela não praticou, que não valeu a pena. Isso é muito comum. Eu falo isso porque eu fui assim, tá? Quando eu comecei a praticar yoga, eu era exatamente desse jeito. E eu quero que você entenda isso mais rápido do que eu entendi. Veja bem, primeiro, o que é asana? Asana é uma posição firme e confortável. E quando nós falamos em firme e confortável, nós estamos falando de uma posição que você faz e você consegue manter essa posição por muito tempo, tá? Isso vale para qualquer asana. Seja ele um muscular, seja ele um asana de flexibilidade, seja ele você sentar de pernas cruzadas para fazer meditação. Sentar de pernas cruzadas também é asana, tá bom? Então, o importante do asana, para ser asana de fato, você precisa que ele seja estável e confortável. O confortável não quer dizer que você não vai fazer esforço, tá? Não quer dizer que você não vai estar tonificando a musculatura, que você não vai estar fazendo algum nível de força para se manter ali, mas tem que ser confortável. Porque veja bem, como que nós fazemos asana? Você faz e você permanece em uma posição por um determinado período de tempo. Esse tempo pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 2. Se você é um aluno muito avançado, você poderia fazer prática ficando 5 minutos em cada asana. É possível, tem pessoas que fazem isso. Não é meu perfil, mas eu já fiz também, tá? Então, é possível, você pode fazer asana com permanências muito longas. Imagina, você ficar 5 minutos em um asana, em uma posição ali que está exigindo de algum músculo seu, de alguma flexibilidade sua. Não é possível você ficar nela com estabilidade, com firmeza e com conforto se você estiver fazendo um esforço físico muito grande. Percebe? Essa é a primeira barreira que eu quero que você perceba de que asana intenso não é o asana na sua melhor vivência, tá? Fazer asana com intensidade não é o que o yoga se propõe. Se você, parênteses, se você quer praticar yoga para desenvolvimento pessoal, se você quer praticar yoga para desenvolvimento de expansão de consciência. Se você quer praticar yoga para se tornar um ser humano melhor, para desenvolver a sua espiritualidade, vamos dizer assim, para você conseguir expandir a consciência, para você conseguir entrar em estados profundos de meditação. Se esse é o seu propósito, você não deve fazer asana com intensidade. Você precisa fazer asana com
profundidade. Por quê? Vamos para o próximo passo. A asana tem que ser uma posição firme e confortável. E 2, a asana tem que envolver uma respiração que seja consciente, profunda e ritmada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você está fazendo a posição, está ali parado, firme, imóvel nela, você precisa conseguir manter a sua respiração consciente e profunda, inclusive contando ritmo. O que seria contar ritmo? Imagina você está fazendo a posição, e aí você está ali fazendo ela e você está contando. Inspiro contando 4 segundos, seguro com os meus pulmões cheios durante 8 segundos, solto o ar em 4 segundos, inspiro de novo. E eu consigo contar isso o tempo todo. Ou ainda, imagina você permanecer numa posição, imagina a prancha, tá? No yoga chamamos de Chatuspadasana. Imagina você tá lá em posição de prancha, e você tá ali, e você fica nessa posição estável, imóvel, respirando com consciência, com profundidade, contando o tempo que você leva para inspirar, para segurar com o ar e para exalar. Você está conseguindo pegar a dimensão da coisa? Se ficar na posição for extremamente exigente para você, vai ser impossível você conseguir fazer. Simples assim. É o que é. Se você estiver ali suando, se você estiver ali morrendo de cansaço, se você estiver ali ofegante, não tem como manter respiração profunda, consciente e ritmada, tá? Vamos um pouco mais além. Asana é posição estável e confortável. Asana inclui uma respiração consciente, profunda e ritmada. E além disso, asana precisa de uma atitude interior específica. Essa atitude interior específica precisa ter localização da consciência e mentalização. O que é localizar a consciência? É você fazer uma posição e você prestar atenção naquela região que está sendo solicitada. O que é mentalização? É você pegar aquela região onde você já colocou consciência e ainda mentalizar algo que você quer que aconteça. Eu sei que pode estar ficando muita informação e confuso. Eu vou daqui a pouco abrir imagens aqui de posições de asanas para te dar exemplos práticos, ok? Mas pega o conceito primeiro. Mesmo que fique um pouco confuso, daqui a pouco tudo vai clarear e se conectar. Mas perceba que como é que você vai localizar a consciência e mentalizar se você está sofrendo na posição? Entende por que é tão importante que você não esteja fazendo asana com alta intensidade? Se você estiver fazendo asana com alta intensidade, com alto esforço físico, você não vai conseguir fazer essas outras coisas que eu mencionei para você. Você pode estar fazendo algo que seja muito bom para o seu corpo, mas você não está fazendo a execução mais profunda do asana, que seria o melhor para a sua mente, tá? Que seria o melhor para a sua expansão da consciência, para a sua evolução no yoga como filosofia. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo para ver se eu consigo clarear essa ideia. Tenho quase certeza que eu tenho imagens aqui de asanas para compartilhar com você. Aqui, vamos utilizar exemplos práticos para você entender melhor o que eu estou dizendo. Veja bem, isso aqui é um asana, isso aqui é um Matsyendrasana, uma posição de torção da coluna, certo? Uma posição relativamente fácil. Então, perceba, você faz essa posição e você torce a coluna. Geralmente, tem pessoas que vão sentir alongar aqui os quadris, tem pessoas que vão sentir um pouco mais a pressão do abdômen sobre a coxa. E aí, o que vai acontecer? Você vai precisar respirar profundo e o abdômen vai pressionar a coxa e você vai ter um pouco de dificuldade. Aí você vai ter que usar mais as costelas para respirar, vai ter que usar um pouco mais o alto do tórax. E aí você vai mudar o ritmo respiratório para conseguir fazer isso. Essa pressão da perna sobre o abdômen estimula o intestino. E aí, pode ser que você sinta alongar mais o seu quadril, ou pode ser que esse desconforto abdominal chame mais a sua atenção.
É ali que você deve pôr a consciência. É ali que você deve pôr a sua atenção. E o que você vai mentalizar? Você pode mentalizar um melhor funcionamento dos seus órgãos internos. Você pode mentalizar um melhor funcionamento do seu aparelho digestivo e excretor. Você pode mentalizar a saúde para os seus órgãos internos. E por aí vai. Você só vai conseguir fazer tudo isso, e é isso que eu chamo de fazer asana com profundidade. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver fazendo asana num nível que seja confortável. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver fazendo asana em um ponto, em uma intensidade que seja viável para você manter a estabilidade, manter a concentração, manter a posição imóvel e com um certo nível de conforto. Então perceba, você fazer o asana com profundidade ao invés de intensidade tende a ser um processo mais fácil, fisicamente falando. Fisicamente vai ser mais fácil. Porém, mentalmente é mais exigente, porque você vai agregar outros elementos ao seu asana, a sua vivência da técnica corporal, que não são meramente físicos. Essa é a grande diferença entre você praticar yoga como se fosse uma ginástica, como se fosse um monte de acrobacias encadeadas, ou você praticar yoga com foco no desenvolvimento da filosofia, no desenvolvimento pessoal, numa transformação pessoal real, tá? São duas coisas muito diferentes. Inclusive no asana, que é algo aparentemente físico, mas, na verdade, agora você está entendendo que quando você vê uma pessoa praticando asana, existe um universo de coisas acontecendo lá dentro. Isso é fazer o asana com profundidade. É sobre muito mais mente do que corpo propriamente dito, tá? Agora, vamos lá. Uma dúvida que pode surgir na sua cabeça quando eu digo isso aqui. Vamos pegar um asana mais difícil. Isso aqui está muito fácil. Isso também é muito fácil. E esse daqui já me dá uma clareza do que eu quero te explicar. Esse asana aqui é o Prasarana Ekapadasana. E veja bem, essa pessoa executou esse asana, ele é um asana de equilíbrio, tá? Então as duas mãos estão segurando ali no tornozelo, certo? E além deste equilíbrio, a pessoa também tem essa perna elevada que tem um certo nível de força para mantê-la, né? Você tem que contrair bem o glúteo, essa perna da base tem que estar bem firme, e, enfim, existe uma exigência corporal aqui para você fazer essa posição. Essa foto, essa imagem, essa pessoa está fazendo esse asana numa intensidade moderada, tá? Por que eu te digo isso? Porque esse asana, na sua variação mais avançada, ao invés dessa perna de cima estar aqui paralela com o chão, ela poderia estar erguida aqui, ó, muito mais para o alto, tá? Fazendo um ângulo muito maior entre a perna de baixo e a perna de cima. Entende? Ou ainda, se a pessoa tiver muita força, muita flexibilidade, ela podia pegar essa perna aqui de cima e levantar ela perpendicular ao chão aqui, fazer um ângulo reto, tá? Ficar a abertura total. Aí é nível circense. Mas entenda, por que essa pessoa... Por que eu tô te falando isso? Porque para você fazer o asana com toda essa profundidade que eu descrevi para você, você provavelmente precisa fazer o asana numa variação mais fácil. Esse asana aqui com a perna paralela com o chão é uma variação mais fácil. Se a perna está mais alta, é uma variação mais difícil. Eu vou fazer minha prática, talvez eu consiga fazer com a perna lá em cima, numa intensidade altíssima, num esforço altíssimo do meu glúteo, sentindo a musculatura trabalhar muito mais. Só que se eu fizer isso, eu não consigo treinar o asana com profundidade. Eu só consigo treinar o corpo. E isso
é pouco. Quando você quer evoluir no yoga como filosofia, isso é muito pouco, tá? Porém, pode ser que você está começando hoje no yoga. Você está começando agora, você é uma pessoa sedentária de repente, tá? E você está tendo muita dificuldade com essas posições corporais, está tendo muita dificuldade com flexibilidade, está sendo tudo um desafio muito grande para você. E aí você vai virar para mim e falar, André, simplesmente não tem como. Fazer do jeito que essa mulher está fazendo aqui, ó, para mim já é suadeira, já fico sofrendo, já é muito difícil. Pode acontecer, tá? Faz parte. Porém, se isso acontecer com você, saiba que, nesse caso, faz parte do seu processo de evolução sofrer um pouquinho mais em alguns asanas. Vai ter algum asana que você vai fazer, vai ter uma prática mais forte que você vai fazer, uma prática mais muscular, que você não vai ter estabilidade. Você vai desistir uma vez ou outra no asana e montar de novo, e cair, desfazer. E isso vai durar um tempo, tá? Dependendo da sua disciplina, da sua constância, isso pode durar um mês, talvez mais, não sei. Varia de pessoa para pessoa. Só que o fato é, se você vem do zero, se você vem do sedentarismo, se você vem de muito pouco preparo físico, é natural que no começo você tenha uma dificuldade maior. E realmente o asana para você seja uma vivência com muita intensidade. Se esse for o seu caso, entenda. Não desista, mas vai levar um tempo, vai demorar algum período para que você consiga vivenciar o asana com profundidade. Mas, perceba que, vamos dizer que essa posição é difícil, tá? Mas olha só, essa posição aqui, ó, essa posição, em maior ou menor grau, todo mundo consegue vivenciar ela com profundidade. Mesmo que você tenha... Essa pessoa tá quase sentada, né? Tá vendo? Olha o tronco dela. Para ficar ereto aqui, ó, falta muito pouco, né? Para ficar na vertical. Então essa pessoa tá quase sentada, tá fazendo uma variação desse asana, desse Paschimottanasana, bem simples. A mão dela tá segurando aqui no tornozelo. Às vezes você poderia ter até com o joelho um pouquinho flexionado. Essa posição, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você seja muito travado, você consegue vivenciar com profundidade. E outras, que vão ser mais fisicamente exigentes, você não vai conseguir vivenciar com profundidade. Pelo menos não no começo da sua prática, tá bom? Então tenha em mente isso. Se você está começando do zero, se você é totalmente iniciante, se você tem muita limitação física, tanto de força quanto de flexibilidade, você vai começar a praticar yoga, mesmo que você pratique comigo, com total foco na filosofia, com o efeito físico sendo completamente secundário, uma coisa assim, um efeito colateral. Mesmo que você faça isso, é possível que no começo você tenha dificuldade, tá? É possível que no começo você de fato esteja praticando tudo com muita intensidade, com muito sofrimento até no começo. E é exatamente por isso que, se você me acompanha há 2 semanas, você já me ouviu falar isso antes. Se você está começando no yoga agora, você não deve meditar. Você não deve fazer pranayama. Por quê? Porque meditação, pranayama, são práticas, são técnicas que exigem profundidade, exigem introspecção, exigem um preparo prévio. Se você está começando no yoga hoje, se você se sente completamente incapaz de vivenciar qualquer asana com profundidade, você precisa ficar um tempo fazendo só asana, fazendo só a parte física mesmo. E depois de um tempo fazendo isso, você vai começar a ter um nível de boa forma, um nível de estabilidade física que vai te proporcionar fazer os asanas com profundidade. A partir do momento que você começa a fazer os asanas com profundidade, a partir do momento que você conquista mais estabilidade na posição, mais consciência respiratória, mais capacidade de mentalizar, de localizar a consciência, aí sim você está apto a começar a fazer uma técnica mais profunda, mais introspectiva, como é um pranayama e uma meditação, tá bom? Saiba, existem esses dois universos quase que opostos entre si,
para você vivenciar asana: intensidade e profundidade. Fazer com intensidade não está errado, faz parte do processo. Mas, se você está querendo evoluir no yoga como filosofia, como expansão de consciência, você precisa mirar na evolução no asana com profundidade. E para isso acontecer, você precisa colocar sua atenção nisso. Você precisa querer isso e tentar praticar asana desse jeito, tá bom? Não é demorado, não é difícil, não é uma coisa de outro mundo, mas você precisa colocar sua atenção, a sua intenção para que a sua prática vá nessa direção. Vivenciar a asana com profundidade ao invés de intensidade. Beleza? Se você ficar com alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para escrever nos comentários. Eu vou te responder. Talvez eu demore um pouco, mas eu vou te responder. E se for muito complicado a sua dúvida, eu posso até gravar um vídeo para explicar isso. Beleza? Se você quiser praticar yoga com foco em filosofia, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer a comunidade Sattva. E se você está curtindo os conteúdos que eu compartilho aqui, se inscreve no canal. E se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa seu dislike também. Me fala o que você não gostou e eu vou estar crescendo a cada dia mais, compartilhando conteúdo de qualidade com você sobre yoga. Conteúdos que, diga-se de passagem, eu nunca encontrei nesses meus 15 anos de prática. Ninguém fala coisas que eu falo. Eu acho que não, tá? Pelo pouco que eu pesquisei nessa vida, eu só encontro as informações de qualidade nos livros e, puxa vida, é muito difícil. Então me dá essa força e me dá seu feedback. Será sempre bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até lá.